Eu queria saudar aqui a presença de todos os profissionais de imprensa que nos acompanham, dizer que o trabalho de combate à corrupção ele é um exercício diário e que ele só é possível no Brasil em razão da conjugação dos esforços de duas instituições, sobretudo. Primeiro, as instituições de controle. Segundo, o exercício pleno da liberdade de imprensa. Nós conquistamos, com o retorno do presidente Lula, essas duas condições para exercer plenamente o trabalho de combate à corrupção. E aqui eu preciso fazer um registro muito especial ao trabalho que foi desenvolvido inicialmente pelos servidores da Controladoria Geral da União, sob a liderança do ministro Vinícius, que a partir de denúncias formuladas pela imprensa, adotou ainda no ano de 2023 todas as providências necessárias para uma apuração rigorosa, dedicada e minuciosa de uma organização criminosa que foi instalada no seio do Estado com o uso abusivo da confiança que o cidadão conferiu a alguns servidores públicos para lesar aposentados e pensionistas no Brasil. Sem este trabalho, não teria sido possível o desenvolvimento de uma investigação policial, também minudente, aí a cargo da nossa Polícia Federal, sob a liderança do diretor-geral Andrei Passos. Só foi possível a deflagração desta operação policial a partir da conjugação de esforços de todas essas instituições no Brasil. E o trabalho que foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal, depois aportada pela iniciativa já na presidência do Dr. Gilberto Waller, foi fundamental para que nós pudéssemos, neste momento, adotar uma série de providências acautelatórias que visam, sobretudo, resguardar dois bens jurídicos de fundamental importância. Primeiro, o acolhimento e a proteção ao patrimônio do segurado, aposentado e pensionista. Segundo, o patrimônio público do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que é um pilar da nossa Previdência Social. Nós, como Advocacia Geral da União, por determinação do presidente Lula, no primeiro dia, após as informações prestadas pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, nós criamos o Grupo de Apoio Especial de Combate às Fraudes no INSS. Este grupo é integrado por 8 procuradores dedicados, experientes, que estão há 15 dias trabalhando sem feriado, sem sábado, sem domingo, para oferecer a solução jurídica que melhor contemple esta preocupação, que é uma preocupação do presidente Lula. No primeiro momento, desde o primeiro momento, ele nos colocou esta questão. É muito importante que nós possamos acolher os aposentados e pensionistas que foram vítimas, lesados por esta fraude, mas também é importante que a gente atue de forma correta, juridicamente correta, para preservar o patrimônio público do INSS, que é o patrimônio de todos nós que contribuímos com a Seguridade Social no nosso Brasil. Dito isso, eu quero informar a vocês que, cumprindo a determinação do presidente Lula, nesta manhã nós estamos apresentando uma ação cautelar inominada com pedido imediato de bloqueio de bens contra 12 entidades associativas que foram criadas, credenciadas e operaram durante alguns anos em diferentes governos para lesar aposentados e pensionistas no que nós chamamos de uma organização criminosa sofisticada que contou com agentes públicos e agentes privados para praticar esta fraude que, agora há pouco, relacionei, que foi somente descoberta graças ao trabalho precioso destes órgãos de controle em nosso Brasil. Primeiro, nós adotamos as providências neste momento
que é a ação cautelar inominada em razão do processo de apuração de responsabilidade aberto com base na lei anticorrupção. Este processo ele foi aberto inicialmente a partir de uma recomendação da Advocacia Geral da União à presidência do INSS para que ela pudesse, naquele momento, ainda na semana passada, identificar o que nós estamos agora apresentando como núcleo da fraude do desconto irregular. Este núcleo da fraude do desconto irregular, ele é integrado por 12 entidades associativas que foram criadas em diferentes governos e credenciadas para ter acesso ao desconto em folha de aposentados e pensionistas. Nós adotamos, com base na lei anticorrupção, este pedido de providência cautelar, porque foi possível, a partir destes relatórios de inteligência produzidos pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal e pelo INSS, identificar dois grupos de infrações à lei anticorrupção. O primeiro grupo diz respeito a entidades associativas que possuem indícios de pagamentos de propina a agentes públicos federais para que, a partir de uma ação coordenada, viabilizasse este esquema criminoso desmontado e revelado há 2 semanas. O segundo grupo são entidades que são configuradas e foram configuradas a partir deste trabalho de inteligência como entidades de fachada, criadas como laranjas com o único propósito de fraudar aposentados e pensionistas. A ação judicial, portanto, ela se dá em razão da identificação deste grupo de entidades e o enquadramento deste grupo de entidades na lei anticorrupção. O pedido cautelar solicitado neste momento pela Advocacia Geral da União é o pedido de indisponibilidade integral de bens das entidades e de seus dirigentes, para que nós possamos fazer frente de modo integral a todo e qualquer desconto indevido que foi levado ali a efeito durante esse período de apuração da investigação policial. E este recurso será necessário e será utilizado como fonte primeira para ressarcimento aos aposentados e pensionistas, conforme o procedimento apresentado pelo presidente do INSS. O foco do nosso trabalho é a proteção ao dano patrimonial. Nós temos, neste momento, fortes indícios de que essas entidades foram criadas com o propósito deliberado de fraudar aposentados e pensionistas, e é importante que a gente consiga, a partir deste procedimento judicial, não só o bloqueio patrimonial, mas nós solicitaremos de modo adicional a quebra do sigilo fiscal e bancário dessas entidades e de seus dirigentes, para que seja viável o rastreio patrimonial de todo o recurso que foi desviado com a atuação dessas entidades. Nós pediremos a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos requeridos a partir da utilização do sistema SIS-Bajut do Banco Central, e essa indisponibilidade ela levará ao bloqueio imediato de valores creditados às contas dessas pessoas. Também o bloqueio e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis a partir da utilização de dados do Departamento de Trânsito, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e também das juntas comerciais e registro civil de pessoas jurídicas. Nós consolidamos os nossos pedidos
da seguinte forma, e nós adotamos uma estratégia para que nós tivéssemos, evidentemente, a maior eficácia na perspectiva do bloqueio de bens. Primeiro, nós solicitamos a quebra dos sigilos bancário e fiscal, como eu informei há pouco, porque é muito importante que a gente tenha condições jurídicas de fazer o rastreio dos bens que foram desviados a partir desta fraude. Segundo, o bloqueio de atividades financeiras, inclusive as operações com cartões de crédito dos dirigentes dessas entidades. Nós estamos pedindo, em razão do perigo público que essas entidades representam, uma medida cautelar atípica de suspensão temporária das atividades das entidades associativas requeridas, para que elas não possam continuar delinquindo, nem em relação ao INSS, nem em relação a qualquer outro cidadão do nosso Brasil. Também é muito importante o que eu vou dizer nesse momento. Nós estamos solicitando a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes dessas entidades, para que eles não saiam do Brasil e que eles não saiam e façam nenhum tipo de movimentação patrimonial fora do país. Há forte suspeita, a partir dos relatos que nós temos nos dados de investigação, de que há uma estratégia de ocultação patrimonial fora do Brasil, conforme nós temos notícia dos relatórios de inteligência.